Bom dia! Se você tá vendo essa gravação, não sai daqui, fica aqui, porque essa live vai estar muito especial hoje. Então fica por aqui. Deixa eu colocar o nosso tema, fixar aqui o nosso tema. Gente, esqueci de botar música. Que coisa, hein? Bom dia! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos! Quem tá chegando aqui? Pronto, vamos seguir, fixar esse comentário. Fiz um comentário muito grande, gente. O nome da live tá grande. Bom dia, Gui Dutra. Bom dia das Acácias. Sejam muito bem-vindos por aqui. Hoje vai rolar uma live bem especial. Gente, tô achando muita falta da música. Eu sempre começava as lives aqui do Instagram com música, mas faz tanto tempo que eu não faço live aqui que eu esqueci de botar a música. Olha que coisa, hein? Mas tá tudo certo. Vamos que vai ser uma live profunda, direta ao ponto hoje aqui, porque tem muito conteúdo para ser passado, tem muita coisa que eu quero te contar, então vamos começar logo. O que vai acontecer nessa live aqui hoje? Eu vou te mostrar o passo a passo que vai fazer você se sentir mais realizada com você, conseguir realizar mais, conseguir ter mais resultados. Para parar com essa sensação de tô patinando no mesmo lugar, tô patinando aqui, patinando e não saio, não avanço. A gente vai acabar com essa sensação hoje, porque eu vou te contar uma estratégia que é um passo a passo realmente, são 4 passos simples que te auxiliam a sair dessa patinação, beleza? Tá bom isso pra ti? Então eu quero começar aqui te contando. Às vezes eu vou olhar aqui pra baixo, gente, porque eu anotei vários tópicos pra eu falar, pra eu não me perder. Que é tanta coisa pra eu te falar hoje que eu deixei tudo anotadinho aqui. Eu tenho uma causa, um propósito. Esse é o barulho dos canos de água aqui, tá? Vai rolar uns barulhinhos. Tudo bem, estamos no meio do mato, mas temos barulhos. A gente não consegue fugir disso, principalmente no ao vivo, né? Gente, eu tenho uma causa que eu considero como um propósito meu, que é o seguinte. Eu acredito que todos nós temos sonhos escondidos no nosso coração. Só que enquanto a gente não consegue realizar esses sonhos que estão lá dentro, sabe? Lá dentro do nosso coração mesmo, enquanto a gente não realiza esses sonhos, é como se a nossa alma não se realizasse. A nossa alma fica gritando pra gente realizar isso. E tu já deve ter percebido algumas vezes, com histórias de pessoas, até a minha própria história, ela tem isso, aconteceu isso. De eu ter um objetivo, ter uma meta, conquistar esse objetivo, conquistar o lugar que eu queria chegar. E quando eu cheguei nesse objetivo, cheguei lá no meu pódio, eu percebi que eu não estava feliz, percebi que eu não estava realizada. Qual que é o problema aqui dessa história? O problema é que o meu sonho, a minha meta, não era do coração. Era uma meta que eu tinha criado, que eu achava, né, que o meu ego tinha criado, que eu achava que eu queria aquilo. Mas quando eu conquistei, que pra quem não conhece a minha história, né, eu trabalhava como estilista numa multinacional, trabalhei por muitos anos no mundo da moda, eu acreditava que era esse o meu sonho. E quando eu cheguei lá onde eu queria chegar, onde qualquer designer de moda, qualquer estilista queria estar, eu não estava feliz. E eu me descobri até com um transtorno de ansiedade, várias doenças, vários paranauês que estavam me falando, me avisando que eu estava no lugar errado, que aquele não era o sonho do meu coração. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Vocês já se depararam com isso? Vocês já viram alguma história de alguém que realizou algo e não estava feliz? Vai bebendo uma aguinha pra não secar aqui, né? Então, isso que eu tava te contando tem muito a ver com a minha causa, tem muito a ver com o meu propósito hoje, que eu ajudo as pessoas a se conectarem com esses sonhos do coração e se realizarem mais, conseguirem avançar, se realizar, realmente conquistar os objetivos que têm a ver com a sua essência. Então, eu acredito que todo mundo
todo mundo, com a estratégia certa, consegue realizar os teus sonhos. Mas esses sonhos que estão conectados com o coração. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso durante a live, que eu vou te trazer vários aspectos pra gente ir refletindo aqui, tá? É uma live de conteúdo, mas é uma live de reflexão também, que eu quero te convidar a refletir, eu quero te convidar a trazer pra tua vida, para que essas palavras, esse conteúdo que eu tô te trazendo aqui, consiga impactar na tua vida, tu consiga fazer algo com isso que eu tô te falando aqui. Então, por isso que é reflexivo. Vai trazendo para tua vida, vai ajustando, implementando as coisas que eu vou te falando, tá? Eu queria avisar também, antes de começar aqui, se tu sentiu que essa live pode ajudar alguém, alguma amiga que tu vê que tá empacada no mesmo lugar, que tá frustrada, que não tá conseguindo se realizar, não tá conseguindo atingir as suas metas, seus sonhos, compartilha essa live, clica no aviãozinho ali para compartilhar com mais pessoas, para a gente conseguir chegar no coração de mais pessoas e conseguir realizar mais pessoas, tá? Se tu sentiu aí, qualquer pessoa que tu sentiu que veio na tua mente, já compartilha com essa pessoa, porque com certeza tu vai estar fazendo a diferença na vida dela. Vamos reprisar o que eu vou fazer aqui nessa live hoje, que é te explicar o passo a passo que vai fazer você se sentir mais realizada com você mesma, conseguir atingir mais resultados. E que resultados são esses, Kavita? Os resultados que tu tá desejando para tua vida. Às vezes pode ser um resultado simples, de implementar um novo hábito. Tu quer fazer exercício físico, mas não tá conseguindo. Tu quer mais resultados no teu trabalho e não tá conseguindo. Tu quer se mudar, quer ter um estilo de vida nômade, que nem o Vida de Prosperidades, mas tu não tá conseguindo colocar em prática o teu projeto. Pode ser qualquer um desses objetivos, qualquer desejo que tu esteja querendo realizar e não está conseguindo. Fechou? Vão me contando aqui se isso está fazendo sentido para vocês, vamos conversando, tá? Eu queria te contar, antes de te trazer aqui os 4 passos, uma coisa bem que me impacta bastante, sabe? Que mexe com o meu coração, que é o maior desconforto das pessoas que chegam até mim, as pessoas que buscam o meu trabalho, os meus serviços. Essas pessoas, elas chegam até mim cansadas, sabe? Elas chegam até mim frustradas. Quando elas chegam, elas estão simplesmente cansadas de estarem no mesmo lugar. Elas estão cansadas de estarem fazendo, tentando, se esforçando e não verem resultados. Elas me dizem que elas já tentaram de tudo, que elas já fizeram de tudo e quando vê, elas estão no mesmo lugar. Elas estão se sentindo presas, estagnadas, que elas estão cansadas de não andarem, de estar ali naquele mesmo lugar, só vendo a vida passar, sem andar junto com a vida, sabe? Elas sentem que as coisas estão acontecendo de novo, sabe? Que ela faz, quando vê, ela se depara com as mesmas situações, os mesmos problemas, os mesmos desafios acontecendo de novo. É um cansaço. Isso dói muito no meu coração, mas ao mesmo tempo, eu sei como ajudar essas pessoas, então elas saem muito diferentes de como elas chegaram. Me conta se isso que eu te contei agora, esses desconfortos, fazem sentido aí. Se tu tem sentido algum desses desconfortos. Se por acaso tu quer realizar as tuas metas e tu tá fazendo e não tá vendo resultados. Ou tu se vê enfrentando as mesmas situações. Quando tu vê, tu acha que evoluiu, acha que já passou, que já aprendeu, que já fez, agora vai. Quando vê, tá passando pela mesma situação de novo. Ó, a Ana comentou, sem valor, órgão público tem muito. Acontece bastante, né, Ana? De estar sempre no mesmo lugar, né? Sem ver os avanços, sem ver os resultados. Ou, se por acaso está acontecendo de tu começar algo, tu começar a fazer o teu projeto,
enfim, o teu novo hábito, o teu processo de mudança ou o teu processo de empreendimento mesmo, que tu quer mais resultados, tu começa, mas não consegue terminar. E daí tu para, desiste, quando tu vê, tu lembra daquele projeto, não, mas eu vou fazer, e começa de novo. Daí tu desanima, para, não, mas eu preciso fazer, daí tu volta. Já aconteceu alguma dessas coisas por aí? Qual que é o grande problema dessas situações? E por que eu quero te contar qual é o grande problema? Porque existe um grande, como é que é a palavra? Um grande valor em enxergarmos o problema. Às vezes a gente só precisa enxergar o problema para conseguir sair de alguma situação. Às vezes a gente nem precisa da solução, a gente só precisa enxergar qual é o problema. O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou errando aqui? Quando a gente tem essa clareza, a gente já consegue fazer muitas transformações. Por isso que eu sempre trago, antes de trazer a solução, de simplesmente trazer, é isso aqui que tu tem que fazer, eu te trago o teu cenário, a tua situação, faço tu refletir qual é o problema, o que de errado está acontecendo aí, para depois te entregar a solução. É só assim que tu vai conseguir implementar essa solução na tua vida. Se eu chegar aqui e te der só a solução, não vai adiantar. Então, por isso que eu quero te contar 3 coisas que podem estar acontecendo, tá? Podem ter muito mais coisas, mas não vai dar tempo da gente discutir aqui hoje, tá? Mas eu vou te trazer 3 erros que podem estar acontecendo por aí. Provavelmente, tu tá criando as tuas metas erradas. Kavita, como assim criar metas do jeito errado? Quando a gente tem a meta errada, a gente não atinge essa meta. E o que é o errado? É uma meta que não é coerente contigo. É uma meta que não tem nada a ver com a tua essência. Uma meta que está desalinhada. Às vezes ela pode, uma parte dela pode ter a ver com a tua essência, mas ela foi criada da forma errada. E dessa forma que ela foi criada, tu não tem força suficiente para agir e alcançar essa meta. Isso é criar as metas erradas. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso depois, quando eu te passar os passos. Outra coisa que tu pode estar tentando fazer de errado por aí. Tá tentando fazer tudo ao mesmo tempo. E esse é um dos maiores erros que eu cometi lá no meu passado. Quando eu comecei a empreender, uns 6 anos atrás, eu queria fazer tudo. Porque eu pensava, não, quanto mais coisas eu fizer, mais resultado eu vou ter, né? Então eu vou fazer, posso fazer? Sim, posso fazer. Ia abraçando tudo, ia querendo fazer tudo. Tinha 2 empresas completamente diferentes e achava que eu podia tocar de boa. E o que acontecia? Eu estava tentando fazer tudo ao mesmo tempo, mas eu não tinha prioridade, eu não tinha clareza do que é o mais importante. E isso que faz toda a diferença. Quem me conhece um pouquinho mais e acompanha meu estilo de vida, sabe que eu e meu marido, a gente adotou um estilo de vida slow living, que é um estilo de vida mais minimalista. E isso não é somente para coisas materiais, é coisas emocionais também. Quando a gente tem clareza e faz exatamente o que é essencial, o que precisa ser feito, a gente tem um poder de resolução e de resultados muito melhor do que a gente simplesmente querer fazer tudo. E é um erro muito comum, que eu vejo muitas pessoas cometendo e que eu mesma cometia lá atrás. A Camila, muito eu, tudo ao mesmo tempo e mais um pouco. Exato, Camila, sim, é normal, a nossa mente ela acha que vai dar conta, que é possível fazer tudo ao mesmo tempo. E até a gente tem que se cuidar para não entrar nesse mesmo vício. Porque como eu já fiz isso lá atrás, na PNL a gente fala muito sobre isso, né? Que quando a gente já fez algo na nossa vida, a gente já tem esse registro. Então, se eu quiser sair fazendo tudo ao mesmo tempo de novo, eu já tenho esse registro na minha mente, eu já sei como fazer isso, por mais que seja uma coisa prejudicial para a minha vida. Então, a gente tem que
se conscientizar e estar sempre prestando atenção nas nossas ações. Então, já aproveita e reflete aí. Será que tu está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo? E o que tu pode tirar dessas coisas? O que é o essencial dessas coisas? Se tu fosse escolher só 3 coisas principais, o que seriam? E outra pergunta que eu adoro fazer, que eu acho muito boa, essa pergunta é do livro A Única Coisa, que é um livro que eu indico muito, que é muito massa para quem quer realmente trazer mais minimalismo para suas ações, que é: se eu fizesse uma única coisa hoje, qual que me desse todos os resultados que eu quero, qual seria essa única coisa? Isso é bom a gente se perguntar quando faz a lista de tarefas, né? Se eu pudesse fazer uma única coisa hoje que vai me levar para o resultado que eu quero, que única coisa é essa? Não são 50 coisas, é só uma única coisa. Ah, Paula, esse livro é muito bom, né? Eu me apaixonei por esse livro, é demais. Fica aí a dica, a única coisa. O que mais que pode estar acontecendo de errado? Você pode estar pulando etapas. Esse erro eu também cometi bastante lá atrás. Eu queria pular todas as etapas possíveis para chegar no meu resultado. Se eu pudesse, imagina uma escada, tá? Imagina os degrauzinhos. Eu queria pular do primeiro pro quarto já, porque eu era muito ansiosa, eu queria ver as coisas acontecendo. Só que o que acontece? Imagina aí, tu pulando do primeiro degrau pro quarto degrau. Tu pula, tu dá aquele impulso e quando tu chega no quarto degrau, tu não tem estabilidade. Tu vai começar a bambolear, quase cair. Se não cair. Cada degrau, ele te prepara para o próximo. Então, quando a gente tenta pular etapas, a gente está tendo até um retrabalho, porque em algum momento a gente vai ter que voltar para o degrau anterior. Então, observa aí se talvez tu esteja querendo pular etapas, esteja querendo acelerar demais os processos e não está dando tempo ao tempo, degrau a degrau. O que pode estar acontecendo por aí? E isso também tem a ver com se descuidar das coisas mais importantes. Às vezes a gente até passa por cima do que é mais importante para nós, querendo pular esses degraus, querendo pular para a próxima fase. Quarta coisa que pode estar acontecendo de errado por aí. Tem algum bloqueio inconsciente com as metas que tu criou. Lá no primeiro ponto a gente viu que podia ser a criação de metas erradas, né? Muito bem, às vezes tu criou a tua meta certa, tá tudo ok, porém no teu inconsciente tem algum bloqueio com essa meta. O que quer dizer isso? Tu pode ter algum medo escondido de algum trauma, alguma coisa que tu viveu, que tá como se tivesse dizendo um não para esse resultado, sabe? Como se lá no teu interior, lá no teu mais profundo ser, tu não quisesse realizar aquela meta, porque tu tem muito medo por algo que aconteceu ou por algo que tu gravou de alguma forma, que tá lá no teu sistema de crenças. E esse bloqueio a gente só consegue descobrir com muito autoconhecimento, né? Com muita terapia, aprofundando, se conhecendo, porque não é simples da gente desbloquear isso. Tem como, mas a gente precisa querer, a gente precisa investigar bastante isso. E o último erro que pode estar acontecendo por aí é que não está tendo consistência pelo tempo que precisa. Um pouquinho a ver com aquele erro de estar pulando etapas, né? Talvez não esteja tendo a consistência, a paciência de esperar o tempo que precisa para ser realizado. Que nem lá a Karina dos 6 anos atrás. Ela queria os resultados logo, ela estava com pressa, ela queria fazer tudo ao mesmo tempo. E ela não tinha a consistência para deixar acontecer as coisas. Que nem é clássico, é clichê, mas é que nem quando a gente fala da plantinha lá, né? Da sementinha que tu vai plantar na terra, tu vai regar e tu vai esperar o tempo dela florescer.
É a mesma coisa com os nossos resultados. Às vezes a gente está querendo acelerar algo que precisa de mais tempo. Então, assim, tu pode se perguntar, será que eu estou querendo acelerar algo que é mais demorado mesmo? Será que eu não estou dando tempo? Será que eu não estou tendo a consistência de regar todos os dias, de fazer todos os dias até eu sentir esses resultados? E eu queria aproveitar para contar um pouquinho da minha história. E enquanto eu bebo uma aguinha aqui, vocês vão me contando se isso está fazendo sentido para vocês. Que eu vou falando, nem respiro. Meu marido chegou. Gente, eu queria contar uma história só para contextualizar todo esse assunto, que é desses momentos na minha vida que eu realmente vivi tudo isso. Que eu achava que a melhor solução era fazer tudo ao mesmo tempo, era pular etapas, era fazer à la louca as coisas e que eu teria resultado fazendo de forma sem noção, digamos assim. Então eu fazia e não tinha os resultados satisfatórios, não tinha os resultados que eu queria. E o que acontece quando tu tá fazendo e não tá tendo os resultados que tu almeja, que tu deseja? Tu vai se frustrando. E nessa frustração vai vindo um desânimo. E nesse desânimo, nesse cansaço, tu vai começando a procrastinar. Então eu comecei a procrastinar algumas coisas que eu tinha que fazer. E o que a procrastinação vai nos causando? Vai causando mais desânimo, vai causando preguiça, vai causando mais frustração e vai causando menos resultados. É um ciclo, né? É como um ciclo da frustração. É a mesma coisa com a procrastinação. Às vezes tu consegue fazer, mas depois tu já desiste e assim vai. E é um ciclo que exige muita atenção. Então eu queria que tu prestasse muita atenção no que eu vou te falar agora. Se por acaso tá acontecendo isso por aí, eu queria muito que tu prestasse atenção nisso, de verdade. Porque a constante procrastinação, a falta de foco, a preguiça, o desânimo, tudo isso, a frustração, eles podem ser grandes sinais. Sinais que tu tá levando a tua vida para a direção errada. Vamos repetir. A frustração, a procrastinação, o desânimo, a falta de foco podem ser grandes sinais de que tu tá levando a tua vida para a direção errada, para o rumo errado. E quando a gente corrige o alvo, presta atenção, quando a gente corrige o alvo, o entusiasmo e a ação vem. Se tu corrige o alvo, o entusiasmo e a ação para seguir naquele fluxo, naquela direção, vem. Então, quando corrigimos o alvo, o resultado vem, porque a gente vai entrar em ação. E quando a gente entra em ação, da forma mais consciente, da forma mais correta, o resultado vem. Então, a grande solução para tudo isso que a gente conversou até agora é corrigir o alvo. Pois corrigindo o alvo, a gente corrige o rumo que a gente está levando na nossa vida. E para corrigir esse rumo, para corrigir esse alvo, eu vou te passar uma estratégia de 4 passos que a gente vai conversar aqui bem rapidinho. E para cada um dos 4 passos, eu vou começar falando deles com uma pergunta. Porque tu lembra que eu te falei que essa live é reflexiva.
Tu vai refletindo e vai trazendo pra tua vida, vai se questionando aí, tá? Preparadas? Preparados para receber esses 4 passos? Essa estratégia que realmente te faz avançar, que vai te trazer mais resultados? O primeiro passo é: como está o teu poder pessoal? Como está o seu poder pessoal? Se tu puder escrever, se tu tiver caneta, papel, aproveita para escrever isso, porque tu se conecta ainda mais com as tuas respostas. Como que tá o teu poder pessoal? Por que eu tô te perguntando isso? Porque o primeiro passo é se conectar ao teu poder pessoal. É isso que vai te dar força para agir. Esse é o primeiro passo. E a melhor forma e mais simples forma que eu já encontrei de se conectar com o poder pessoal é através de uma ferramenta que se chama Padrões de Integridade. E eu te auxilio, te guio nessa ferramenta na minha imersão. Essa ferramenta, Padrões de Integridade, te mostram alguns valores íntegros da tua essência mesmo, o que forma a tua essência. E quando tu age na vida de acordo com esses padrões, tu se sente muito mais realizada, tu se sente muito mais conectada contigo. E se por acaso tu está agindo na vida ao contrário desses padrões, por exemplo, se um desses padrões é a justiça, quando tu é justa, tu se sente bem, tu se sente plena, tu se sente íntegra, tu se sente você mesma. Porém, em alguma situação, tu foi lá e se sentiu muito injusta, tu fez uma injustiça. O que vai acontecer? Tu vai se fechar, tu vai se sentir desanimada, frustrada, tu nem vai entender por que tu tá se sentindo tão mal. É por causa desse valor que tu não tá sendo condizente, tu não tá sendo coerente na tua vida com os teus padrões de integridade, com esses valores íntegros. Esse é o primeiro passo. Poder pessoal, se conectar com o teu poder pessoal, se possível, através dos teus padrões de integridade e agir na tua vida de acordo com os teus padrões de integridade. Passo 2. Passo 2, eu quero te perguntar se você sabe o que você deseja ser de verdade. O que você deseja ser no fundo do teu ser, de verdade. Porque esse passo 2, ele serve para te conectar com as tuas intenções de vida. As tuas intenções de vida é a maneira como você quer ser. Aqui não importa o que tu quer ter, o que tu quer conquistar de coisas. Importa como que tu quer ser. E aqui, sério, aqui tá o grande segredo para muitas coisas. Para a criação de metas, para a criação de novos hábitos. Pensa em como você quer ser. Como você quer se sentir diante da vida. E a gente faz, então, esse exercício de intenções de vida, que tu se reconecta com as tuas intenções, tu descobre lá no fundo, olhando para dentro de ti, tu descobre as tuas intenções de vida. Terceiro passo. Terceiro passo, eu quero começar te perguntando se as tuas metas são de verdade tuas. Nossa, Carlita, mas é lógico que as minhas metas são minhas. Vai ser de quem? Te pergunto isso porque muitas vezes a gente cria metas de maneira inconsciente, tá? A gente cria para os outros, a gente cria para se sentir pertencente, a gente cria para nossa família, a gente cria para a sociedade, a gente cria para os outros, por causa da forma que os outros vão nos olhar. E essa meta não vai fazer sentido, essa meta não vai ter força suficiente.
nem para ser realizada e nem para te realizar. Então reflete aí se essas metas, as metas que tu fez no início do ano, elas estão de verdade tuas, da tua essência. Se tu pudesse te perguntar se essas metas vieram da tua alma, será que elas são realmente tuas? Porque o terceiro passo, gente, é criar as tuas metas autênticas. As tuas metas autênticas são as metas da tua essência, as metas que estão realmente conectadas contigo. E essas metas, elas têm muito mais chances de se realizarem, porque elas estão conectadas com quem tu é de verdade. Tu vai ter mais motivação, tu vai ter mais entusiasmo em agir, em ir nesse rumo, em ir na direção dessas metas. Muitas vezes a gente está perseguindo as metas erradas, né? Por isso que a gente não alcança as metas. Então, a criação das metas autênticas é o terceiro passo e, para mim, o passo mais importante. E o quarto passo dessa estratégia que eu te trouxe aqui, e vou dar o quarto passo, eu tenho mais uma coisa importante para falar, tu fica aí, que vem coisas boas ainda. O quarto passo que eu quero começar te perguntando é: os teus hábitos, eles estão de acordo com as tuas metas? Os teus hábitos estão de acordo com as tuas metas? Porque o quarto passo é criar um sistema de hábitos eficiente. Um sistema de hábitos, uma rotina que funciona para criar aquelas metas, para criar as tuas metas autênticas. Às vezes tu tem uma meta e os teus hábitos estão uma bagunça. Não tem como realizar aquela meta enquanto não se organizar, enquanto tu não criar um sistema de hábitos e de rotina que te auxilie. Porque lembra, a gente não consegue grandes resultados com grandes ações. Isso não existe. Tu não vai conseguir grandes resultados com grandes ações. Tu vai conseguir grandes resultados com pequenas ações diárias. É na pequena ação que a gente cresce. E é todos os dias, com constância, através dos nossos hábitos. Por isso que hábitos são tão importantes, as pessoas falam tanto disso, porque é na construção dos hábitos que a gente vai construindo os nossos resultados. E criar esse sistema de hábitos que funciona, conseguir fazer um sistema de rotina que seja pra ti, não é a rotina da fulaninha que tu vai imitar e vai tentar colocar na tua vida. É um sistema de hábitos pra ti, para as tuas metas autênticas. E tudo isso, todos esses passos, eles precisam e eles estão conectados com a tua essência, com a tua alma. E o que acontece quando tu implementa esses 4 passos na tua vida? Tu se sente mais conectada com você mesma. Tu tem mais resultados. Tu tem mais clareza, tu tem clareza do que tu precisa fazer, de quais são as tuas metas, do que tu precisa fazer todos os dias. E quando a gente tem clareza, não tem nem tempo para ter procrastinação, gente. Porque a clareza é o grande remédio para a procrastinação. E tu tem mais chance de realizar as tuas metas, porque elas são metas autênticas. E eu quero te contar uma história agora. É uma história que é no formato de metáfora. Então ela é uma história meio meditativa, digamos assim. Eu vou ler ela pra ti, eu quero que tu se concentre. Se tu quiser fechar o olho nesse momento e simplesmente se conectar com essa metáfora que eu vou te contar, com essa história, fica à vontade, tá? Que é bem legal. Essa história é a história do arqueiro e do aluno, o arqueiro e o aprendiz. Certa vez, um arqueiro bem experiente convidou o seu discípulo, seu aluno, para assistir uma demonstração.
E ao chegarem diante de uma árvore, o arqueiro pegou uma flor e colocou essa flor nos galhos da árvore. Em seguida, ele pegou o seu arco, pegou a sua flecha e se posicionou a uma distância de 300 passos da árvore. Ele amarrou uma venda nos seus olhos, fechou os seus olhos e perguntou para o aluno, para o seu discípulo: quantas vezes você já me viu praticar esse esporte? E o discípulo respondeu: todos os dias. E sempre vi você acertar na flor a uma distância de 100 passos. Pois bem, de olhos vendados, o arqueiro esticou o seu arco e disparou a sua flecha. A flecha nem sequer atingiu a árvore. Passou longe do alvo, a uma distância quase constrangedora. E o discípulo, apavorado, gritou: o senhor errou, o senhor errou. Achei que você queria me mostrar toda a sua experiência, todo o seu poder. E o arqueiro respondeu: eu lhe dei a lição mais importante de todas sobre as tuas metas. Quando desejar uma coisa, concentre-se nela. Ninguém jamais é capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Ninguém jamais será capaz de atingir um alvo que não consegue ver. Então, eu quero te dizer que eu tô aqui para tirar essa venda dos teus olhos, para te ajudar a enxergar de verdade as tuas metas autênticas, as tuas metas mais verdadeiras, e para te ajudar a atingir elas, para te dar todo o passo a passo de como atingir as tuas metas autênticas. Por isso, eu quero te fazer um convite bem especial nesse momento, que é dia 11 de abril eu vou abrir as inscrições para a minha imersão, que a minha imersão se chama Faça Acontecer. E dia 11 de abril é a data que você vai fazer acontecer. Então, se por acaso tocou aí no teu coração e tu deseja saber mais sobre essa imersão, é só comentar aqui meta. Se tu escrever a palavra meta, tu já vai receber as informações, já vai saber como você se inscreve para participar do grupo VIP e receber uma oportunidade muito especial que eu estou preparando para te enviar dia 11 de abril. Guarda essa data que ela vai ser muito especial. Quero agradecer a presença de todo mundo que passou por aqui hoje, quem está assistindo a gravação dessa live. Um grande beijo, um ótimo dia para você e nos falamos.